Oi, eu sou a Paloma, esse é meu canal. Eu espero que vocês estejam bem, porque estamos iniciando mais um vlog de leituras, a minha especialidade, como vocês bem sabem. Dessa vez nós vamos ler apenas livros com dragões. Faz algumas semanas que eu fiz um outro vídeo aqui pro canal chamado Vampiros Românticos, onde eu li apenas romantasias com vampiros. Foi um vídeo bem específico que acabou surgindo por conta de vários livros que eu fui comprando e fui recebendo ao longo do tempo. Acabei compactando todos num vídeo só e deu muito certo, eu me diverti horrores fazendo esse vídeo. Vou deixar ele marcado aqui no card, caso vocês queiram assistir. E desde então, eu tenho essa ideia na minha cabeça de fazer uma grande enciclopédia aqui no canal, vários vídeos e cada um deles contendo uma criatura diferente, uma criatura específica diferente. A ordem natural das coisas era ler vampiros e logo em seguida ler lobisomens, mas aproveitando que o assunto dragões está aqui, né, novamente entre nós por conta da série da adaptação de A Casa dos Dragões, decidi que vou ler livros com dragões. E gente, eu sou apaixonada por dragões. Eu não leio muitos livros com eles, eu tenho alguns livros no meu repertório, mas não tantos quanto eu gostaria, e toda vez que eu procuro mais livros com dragões para ler, são poucos vídeos que eu encontro, por isso é que eu decidi começar a fazer essa enciclopédia de criaturas aqui no canal, porque eu acho que é muito legal a gente ter esses vídeos de lista de leituras, mesmo que esse seja um vlog, e eu espero muito que vocês embarquem comigo nessa. Eu tenho outras criaturas também na lista pra fazer, eu espero conseguir fazer dessa série de vídeo uma boa série de vídeos pra vocês, então vamos começar com os dragões, e eu tenho vários livros aqui pra gente ler. Recapitulando, os livros de dragões que eu já li são os livros do George Martin, tanto que foram eles que me inspiraram a fazer esse vídeo. Nós temos a adaptação de A Casa do Dragão, que tá passando agora na HBO, nesse momento que eu estou gravando o vlog. Eu não li esse livro, né, que antecede Game of Thrones, mas eu li os dois primeiros livros de Game of Thrones na época que eu comecei a assistir a série. Eu não leio mais a série, eu acabei desistindo no meio, nem no meio, né, porque acho que são 7 livros, eu acabei desistindo no começo da série, e eu não pretendo voltar a ler, mas eu assisti a série inteira, não exatamente gostei das últimas temporadas, mas assim, os dragões estão muito presentes, não tem como a gente negar isso quando a gente fala de George Martin. Também li alguns livros orientais que têm dragões. Os dragões são criaturas muito presentes em algumas culturas do Oriente. Nós temos os 6 Grus, por exemplo, que tem dragões. Nós temos o meu livro favorito da vida, que é A Noiva do Deus do Mar. E existem muitos outros títulos que eu ainda não tive a chance de ler, que eu tenho certeza que são muito legais. E existe uma diferença muito clara, assim, pelo que eu vejo, né, nas adaptações, nos livros que eu li, entre os dragões do Ocidente e os dragões do Oriente. Os dragões do Oriente, eles sempre puxam mais pra essa coisa da serpente, né? Eles são mais dinâmicos, mais fluidos, e eles estão muito conectados com o mar e com o ar, né? Que são os dois elementos principais. E eu estou generalizando mesmo, porque eu sei que várias culturas têm dragões como mitologia. Enquanto que os dragões do Ocidente, eles são criaturas do fogo, diferente da fluidez que eles têm no Oriente, de serem criaturas marinhas. No Ocidente, eles são criaturas duras, né? Criaturas mais... não quero dizer mais fortes, mas eles são mais brutos, né? E eles estão muito ligados ao fogo. Mas, já que demorei bastante nessa introdução, vamos começar com o primeiro título que eu separei pra gente ler aqui. Eu separei Serafina, a Garota com o Coração de Dragão. Eu nunca tinha ouvido falar desse livro até eu começar a fazer a minha pesquisa pra pegar os livros pra esse vlog. Esse livro é, na verdade, uma duologia, ele tem um segundo livro. Talvez, se eu conseguir, eu posso ler os dois, né, se eu gostar do primeiro. E esse aqui é muito diferente, porque pelo que eu li na sinopse, existe uma sociedade e os dragões são agentes ativos aí da sociedade. A Biblioteca Invisível também tem um dragão, mas ele também é oriental. É que eu acabei de lembrar, então fica a dica aí de mais um título. E esse aqui é toda uma sociedade, os dragões são seres muito inteligentes e eles têm uma forma de governo e tal, então eu tô bem curiosa pra saber o que é esse livro. Ele está no Kindle Unlimited, caso vocês tenham curiosidade de ler também. Continuando aí nessa onda, né, de livros em português, porque eu tô tentando trazer mais livros em português para os vlogs, eu peguei esse daqui que eu fiquei muito na dúvida
dúvida se eu ia incluir ele aqui ou não, porque ele é diferente dos outros. Eu estou falando do Último Rei Dragão, e ele é diferente dos outros porque esse daqui é uma romantasia. Diferente dos outros, assim, mais ou menos, porque tem um outro título que também é uma romantasia. Mas esse daqui, pelo que eu entendi, nós temos uma jovem humana que vai ter que casar com o Rei Dragão. Ela vai ter que lutar pra conseguir o posto de rainha do Rei Dragão. Então, o dragão aqui é um homem. Não sei exatamente se ele se transforma ou não, e esse livro é considerado um hype do TikTok, o que nunca é um bom sinal pra mim, porque todos os livros que foram hypados no TikTok e que eu li por conta disso não foram exatamente agradáveis, assim, eu não amei todos os livros, então eu não sei o que esperar, mas ele é bem curtinho e eu acho que eu vou ler rapidinho mesmo que eu não ame a história. Pelo que eu entendi, ele é uma série, isso, ele tem um número 1 aqui. Eu não sei quantos livros compõem a série, mas depois quando eu for ler esse daqui, eu pesquiso um pouquinho mais pra gente comentar sobre ele. Depois disso, eu peguei o único livro em inglês, o único livro em inglês dessa lista, porque eu não tinha como não pegar esse livro, gente. Ele é muito claro um livro de dragão. Estou falando de Burn, do Patrick Ness. Eu já li um outro livro do Patrick Ness, eu não tenho certeza qual que foi, porque tem um outro autor que eu confundo com ele, é o Patrick Ness e o Patrick Rothfuss. O Patrick Rothfuss é o de O Nome do Vento, certo? Não é isso que eu tô falando. Patrick Ness, eu acho que eu li aqueles 7 minutos depois da meia-noite, que eu não tenho nem certeza se é dele, mas enfim, eu ouço bastante desse autor, tem outros livros dele que eu tenho interesse em ler. Eu não sei o que esperar desse livro, mas ele me parece ser muito divertido e por isso é que eu peguei. Esse livro aqui, gente, foi difícil, viu? Porque eu comprei ele na Amazon, aproveitei que ele tinha entrado em promoção e acabei comprando. Ele chegou todo detonado pra mim, ele chegou com a capa toda dobrada, estragada, parecia que alguém tinha, assim, usado o livro 20 anos depois me enviado. Eu não sou chata pra livro, eu não devolvo o livro por qualquer coisa, tem livros que chegaram amassados aqui que eu não me importei, então devolvi o livro pra Amazon e eles me mandaram esse novo exemplar que tá lindinho. Graças, né, gente? Porque já pensou se viesse outro estragado? Depois eu não podia não colocar esse livro aqui, gente. Esse daqui era o principal, assim, que eu acho que eu tinha que ler pra esse vídeo. Eu estou falando de Fourth Wing, ou A Quarta Asa, que foi lançado aqui no Brasil pela Planeta Minotauro, eu acho. E esse livro foi um hype gigantesco desde que ele saiu. É uma romantasia, por isso que eu falei que ele era diferente. Apesar de que em O Rei Dragão, o dragão é o homem, mas em Fourth Wing nós temos uma escola, é meio que uma Dark Academia, sei lá. E essa menina vai pra essa escola e eles trabalham com dragões, ela tem um interesse romântico, então eu já parei pra ler a sinopse em algum momento da minha vida, só que eu não lembro exatamente o que fala. Mas assim, gente, vocês me conhecem, né? Quando a gente for ler todos esses livros, eu vou comentar certinho com vocês, tá? É só uma apresentação dos títulos que eu separei aqui. Então, Fourth Wing eu tinha que ler, gente. Aliás, paguei R$30 nesse e-book. Se eu não gostar desse livro, eu vou ficar muito chateada, porque eu paguei R$30 num livro digital. Apesar de que ele é tão caro em todas as versões que eu até fiquei surpresa de ter pago só R$30 nele. E por último, eu deixei aqui os livros que me inspiraram a fazer esse vídeo, assim como o hype dos dragões no momento. Eu estou falando de O Priorado da Laranjeira, que aqui no Brasil foi lançado em 2 volumes. Nós temos O Priorado da Laranjeira, a Maga e a Rainha. Lá fora, ele foi lançado como um volume único, só que ele ia ficar desse tamanhão aqui, e a plataforma 21 decidiu dividir em 2 volumes, falando que eles achavam melhor por conta do preço, etc. O que nós bem sabemos que não é muito bem assim, né, gente? Porque Império do Vampiro tem quase 1000 páginas e eles lançaram em um volume só. Recebi da editora de parceria, na época que eu tinha parceria com a plataforma 21, não tenho mais parceria com eles, e eu tô muito animada pra ler, tanto que eu coloquei esses 2 livros numa leitura conjunta lá no meu Instagram. Se você ainda não me acompanha no meu Instagram, tem o meu Instagram aqui na descrição, entra lá pra gente conversar, pra gente se seguir, etc. Eu posto bastante coisa lá na minha rotina. Eu separei o primeiro volume pra gente ler nesse mês de julho e o segundo volume pra gente ler no mês de agosto. Sendo que os 2 livros, ou os 2 volumes, vão estar nesse vlog, tá? Vocês vão ter a minha opinião completa do livro inteiro, que seria os 2 volumes juntos. Eu estou muito animada. Aliás, esse aqui eu já comecei, eu não sei se vocês estão vendo, eu já comecei. Eu li pouquinho dele, aliás. Eu li 54 páginas, eu só comecei mesmo, porque eu precisava dar um start aí de leitura. Só que esse aqui vai ser a minha prioridade desse vlog, porque eu realmente tenho que cumprir com o meu compromisso de ler esse livro. Aliás, gente, hoje é dia 22 e a nossa discussão vai ser no final desse mês, então eu tenho que acelerar pelo menos pra ler esse daqui. O primeiro volume de O Priorado da Laranjeira
vai ser a minha primeira opinião do vlog, com certeza, porque esse é o meu compromisso. Então, esses são os livros de dragões que eu separei pra gente ler. Não são os únicos que eu achei, mas são os únicos em português, a maioria deles. Eu tentei pegar livros, como eu falei pra vocês, que são em português, menos Burn, né? Porque se deixar, gente, eu só coloco o livro em inglês e aí fica difícil de vocês lerem esses livros depois, né? Então, é isso. Espero que seja um vlog muito legal, espero que seja tão divertido de gravar quanto o de vampiros foi. Então, depois de toda essa introdução, vamos para a nossa primeira leitura desse vlog. Voltei porque eu cheguei na parte 2 de Priorado. Eu estou bem aqui, ó, na parte 2. E aí eu já vim adiantar um pouquinho a minha opinião. A história começa com o Leste. A primeira personagem principal que a gente conhece é a Tané. Ela é uma jovem que tá participando de uma competição na cidade onde ela vive. Só os melhores jovens participam dessa competição. E eles separam esses jovens como se fosse uma elite. Eles são treinados, eles são inteligentes e eles estão competindo por vagas para serem ginetes. Ginetes são pessoas que montam em dragões e protegem o lugar onde eles moram. Eles basicamente vão se tornar cavaleiros de dragões. E logo no primeiro capítulo, ela acaba encontrando um forasteiro no lugar onde ela vive. Só que ninguém pode saber que esse forasteiro está lá, porque ele não deveria estar ali. A partir daí, a gente entende que o Leste, eles têm uma relação muito próxima com os dragões, eles têm ali uma sociedade onde essas criaturas fazem parte, tanto que a proteção, como se fosse o exército, a guarda real desse lugar, é feita por pessoas que podem montar em dragões, então eles fazem parte dessa sociedade. Em compensação, enquanto a história da Tané tá acontecendo, a gente também acompanha a história do Oeste, que é onde fica a Rainha Sabran. A Rainha Sabran é a rainha de Inis. Eu não sei se eu tô falando os nomes certos, tá, gente? Porque tem tanto nome nesse livro que a gente fica até meio perdido, mas eu acho que é assim que se fala. E dizem que a família dela, a linhagem, né, real da família dela, é responsável por manter adormecido a maior criatura deste mundo, que é o Inominado, que é um dragão gigantesco que tem como objetivo conquistar o mundo inteiro. Esse dragão já tentou conquistar o mundo uma vez, há 1000 anos, só que a família da Sabran conseguiu fazer alguma coisa ali que esse dragão meio que adormeceu, e ele está adormecido até esse momento, porque coisas começam a acontecer, e muitas pessoas começam a entender que, na verdade, esse dragão está adormecido não pela linhagem da Sabran, mas por algo a mais que eles não sabem o que é. Junto com a Sabran, a gente vai conhecer a nossa terceira protagonista, que é a Eade, que eu não sei se é assim que se pronuncia, porque o nome dela é o mais difícil de todos. São 3 letras que me atormentam, gente. A Eade é uma mulher que faz parte do Priorado da Laranjeira, só que as pessoas não sabem disso. O Priorado é uma organização de mulheres guerreiras que está ali para proteger as pessoas, mas eles têm interesses específicos. A Eade recebeu a missão de ir escondida para o reino de Inis para cuidar da segurança da Sabran. Só que ninguém sabe que ela faz parte desse Priorado, até porque as pessoas do Reino do Oeste têm uma outra religião, eles têm outras crenças, então eles não podem saber que a Eade vem de um lugar que não acredita no que eles acreditam, então ela entra escondida para proteger a Sabran. E essas, aparentemente, são as nossas 3 protagonistas, porque elas vão ter que se juntar para lutar contra esse dragão enorme que estava adormecido até pouco tempo atrás. A questão é que, enquanto o Leste ama os dragões e coloca os dragões como parte da sociedade deles, o Oeste odeia os dragões. Aliás, o Oeste tem outras criaturas que não são dragões, eles são Wyrms. Pelo que eu entendi, existe uma mitologia que separa essas duas criaturas. Então a gente tem que comentar sobre as diferentes formas de dragão que tem aqui. Eu estou gostando muito desse livro, gente. Arrisco a dizer que o Priorado da Laranjeira vai entrar na lista de melhores livros do ano, porque eu li 326 páginas e eu estou amando essa história. Eu não queria usar essa palavra, mas eu acho que eu vou ter que usar essa palavra. É um livro muito legal de ler, ele é muito gostoso, tem múltiplos pontos de vista, ele é dividido entre leste e oeste, mas dentro do oeste nós temos alguns pontos de vista, dentro do leste nós temos outros pontos de vista. São muitas personagens, são muitos nomes, é um reino enorme. Ele tá me oferecendo coisas que eu tava com muita saudade de ler, sabe? De qualquer forma, eu só vim comentar com vocês a sinopse e a minha opinião da metade da história, pelo menos desse primeiro volume, porque eu sei que muita coisa ainda vai acontecer. Eu tô gostando tanto dessa história que eu já quis vir aqui comentar com vocês a minha opinião
do começo. Hoje é dia 26 de julho, eu ia falar de junho. E a nossa discussão desse primeiro volume é no dia 1º de agosto. Então, eu tenho até o dia 1º pra ler isso daqui, ó. Mas eu acho que vai ser fácil, porque a história só tá ficando melhor. Então, essa é a minha opinião do início de O Priorado da Laranjeira. Depois eu volto pra gente comentar mais. O que falar dessa história que está se tornando uma das melhores que eu li em 2024? Finalizei o primeiro volume de Priorado da Laranjeira, a Maga no caso, ou a primeira metade da história, caso você queira contabilizar como um livro único. Aqui nós temos as primeiras 500 páginas dessa história, porque o total dá mais de 1000, e eu tentei guardar muitas das minhas opiniões naquela atualização da metade do livro ou do primeiro quarto da história, porque eu queria colocar um pouco mais de emoção nessa minha opinião final, mas naquela hora já dava pra vocês verem que eu tava gostando muito da história. A minha opinião não mudou, esse livro só ficou melhor e eu amei a primeira parte da história, gente, eu juro. Esse livro está concorrendo a um lugar no top 10 leituras maravilhosas de 2024. Eu fiquei muito surpresa porque eu esperava gostar desse livro por conta dos elementos e tal, mas eu fui meio que pega de surpresa com o quanto eu estou gostando dessa história. Quando eu comecei a ler Guerra dos Tronos, eu tava na faculdade e eu consegui ler os 2 primeiros volumes, como eu contei pra vocês. Quando eu cheguei no terceiro livro, eu comecei a perceber que na verdade eu tava lendo mais por obrigação do que qualquer outro sentimento, e que muitas das coisas naquela história não estavam me agradando, porque eu acho que Guerra dos Tronos é feito por um grupo diferente de pessoas, sabe? No qual eu não estou incluída. Então eu fiquei muito triste por ter abandonado aquela série. Eu abandonei porque eu não tava mais aguentando ler, pra falar bem a verdade, mas eu fiquei triste de abandonar porque eu gosto muito desse tipo de fantasia. Essa alta fantasia, né, com elementos medievais, eu sempre gostei muito, e desde que eu abandonei a Guerra dos Tronos, eu venho buscando livros que vão suprir essa necessidade que eu tenho de ler histórias desse tipo. Eu encontrei uma história que foi muito legal de ler, que é a trilogia da Robin Hobb, que começa com O Aprendiz de Assassino. Eu li os 2 primeiros livros da primeira trilogia, e eu gostei muito porque ele resgata muitos elementos que eu gostava em Game of Thrones, como vários reinos, intriga política, né? Só que ainda assim faltava alguma coisa pra eu amar aquela história, tanto que eu gostei muito dos livros, mas não chegou a ser favorito, sabe? Até que me deparo com O Priorado da Laranjeira, gente, que tem tudo o que esse outro livro me ofereceu e mais, porque os elementos dessa história estão me agradando muito mais, e eu sinto que esse livro, ou no caso, essa história, vai se tornar sim uma história favorita de fantasia e um dos melhores livros que eu li em 2024. Resgatando um pouco da sinopse, né, pra eu falar minha opinião final pra vocês, esse livro vai contar de 2 extremos, né, desse reino. Nós temos o oeste e nós temos o leste. No leste, onde a gente começa a história, eu contei pra vocês a história da Tané, e eu adorei a Tané como protagonista. Não só isso, como eu adorei a história dela, apesar de que chegou um momento que eu até gravei pra vocês, um take onde tudo dá errado, gente, e a vida da Tané, coitada. E até agora eu não sei o que aconteceu, porque tudo dá errado e a gente não resolveu nada, sabe? Na verdade, as coisas só vão piorando até o final do livro. Então eu acho que o segundo volume vai ser muito legal de ler, porque ele vai resolver essas coisas que deram errado. Não que vai resolver pro bem, mas vai resolver. E a Tané é uma personagem muito incrível, ela luta muito pelo que ela acredita e ela luta muito pelo que ela quer. Não que ela seja uma personagem perfeita, até porque, gente, muita coisa acontece com ela por conta das decisões que ela toma. Mas a parte mais interessante da Tané é que ela tem uma relação muito próxima com a dragoa que ela vai montar. Essa dragoa, no caso, é como se fosse uma criatura pensante, ela é muito inteligente e ela abre muito o jogo com a Tané, sabe? Muitas das coisas que a gente não entende
entendia na história, por conta de ser uma mitologia, por conta de serem histórias muito antigas que o pessoal vai mudando, ela acaba explicando pra Tané o que é verdade e o que não é. Então a parte dela é muito importante pra gente entender o jogo geral dessa história. Eu amei a relação das duas, apesar de ter sido meio curta, pelo menos nesse primeiro volume, elas acabaram tendo uma relação muito curta que eu espero que seja resolvida no segundo volume, né, ou na continuação da história. Quero muito ver mais sobre Tané e sobre a dragoa dela, que tem um nome esquisito que eu não vou lembrar agora. A parte do Oeste é a parte que eu mais me conectei, porque ela também é a parte mais presente. Nós temos mais capítulos do Oeste do que do Leste. E também porque a Eade, que até agora eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, é uma personagem maravilhosa e é a minha personagem favorita desses livros. Eu acho que, na verdade, isso é proposital. A autora, ela dá um crédito maior pra Eade justamente pra gente se apegar mais a ela. E no Oeste, ela faz tudo, gente. Ô mulher que faz tudo, mulher incrível, maravilhosa, guerreira, inteligente. Ai, sério, gente, a Eade é tudo pra mim. No Oeste, ela tá tentando proteger a rainha Sabran, porque existem muitas ameaças com relação à vida da rainha. A rainha tá passando por uma situação complicada, ela também é uma personagem muito importante na história, ela é como se fosse a nossa terceira protagonista. Ela tem que manter a estabilidade do reino, porque o reino dela é muito específico. Quando a gente fala de reino do Oeste, é um reinado, né, que chama, se eu não me engano, que é um reino que é governado apenas por rainhas. E já faz 1000 anos que o reino da Sabran é assim, apenas rainhas governam. E as rainhas dão à luz a meninas. Então é uma coisa assim bem sobrenatural, que até agora a gente não entendeu. Acredito que a gente vai entender mais no segundo volume. Então a Sabran, ela tá naquele momento complicado de que ela tem que casar, ela tem que gerar uma herdeira, ela tá passando por instabilidade política, até porque o Inominado está voltando. E muitos dos dragões que estavam sob o comando dele estão voltando já. E a única figura segura e estável que ela tem é a Eade. E a Eade, gente, ela brilha na história, juro. Ela é uma das melhores personagens. Ela é muito inteligente, ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. A parte dela foi a mais interessante, só que ao mesmo tempo ficou muito incompleto, porque a gente só vai entender a vida da Eade no segundo volume, acredito eu. Porque o Priorado da Laranjeira, na primeira parte da história, ele é um segredo. Ninguém pode saber que ela faz parte do Priorado da Laranjeira. Então eu acho que na outra metade da história, a gente vai entrar mais nessa questão dessa sociedade secreta que ela faz parte, que são apenas de mulheres guerreiras, e eu tô muito animada mesmo pra continuar. Eu não tenho nenhum defeito pra esse livro, eu não consigo falar nenhuma coisa ruim pra vocês desse livro. Ele tem muitas chances de entrar no top 10 aí de melhores livros de 2024, eu espero que continue assim, porque ele tá me entregando tudo que eu tava sentindo falta há muitos anos, sabe? De ler uma alta fantasia, de ler uma história complexa de fantasia, de reinos e reis e rainhas e dragões. Então eu tô muito feliz. Outro elemento, outro território foi adicionado aos pontos de vista. Até uma parte da história a gente tava acompanhando a história do Oeste e do Leste, mas agora a gente também tem o ponto de vista do Sul, que é onde está o Priorado da Laranjeira. Então eu creio que o segundo volume vai ser bombástico, gente. Eu juro, eu tô muito animada. Olha o tanto de marcação que eu fiz. Aliás, eu queria comentar um negócio com vocês, porque eu não sei se vocês sabem, mas não é um spoiler, tá? Porque esse livro já é muito conhecido. Ele ganhou o prêmio por conta de ser um livro LGBT. Ele tem um romance sáfico, é isso que eu vou falar. E eu tive que acrescentar uma cor de post-it para as cenas específicas do casal, porque eu precisava mesmo, assim, o meu chip tava precisando de uma cor específica. Então eu mantive, né, as minhas marcações comuns. Aliás, se você não sabe como é que eu marco os meus livros, tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então eu tive as minhas marcações de partes legais, citações, partes importantes, e o post-it azul é sobre o casal, porque eu precisava. Então é isso, gente. Essa é a minha opinião sobre a primeira metade de O Priorado da Laranjeira. Faria mais sentido pra mim agora pegar já o segundo volume, né, que tá aqui comigo, até porque ele também é uma leitura conjunta, né, do Instagram, então a gente vai discutir esse aqui no final de agosto. Hoje é dia 29 de julho. Mas eu tô sentindo que se eu pegar o segundo volume agora, eu vou ficar de ressaca, porque eu tô muito envolvida nessa história. Então eu vou deixar o segundo volume de lado um pouquinho e eu vou pegar O Último Rei Dragão, porque ele é um livro bem curto e eu acho que eu consigo ler antes de viajar, porque nesse momento, dia 29 de julho, eu estou a uma semana das nossas férias e a gente vai viajar daqui uma semana. Bem
bem uma semana mesmo, assim, cravado. Então, eu tenho tempo de ler até o momento que eu vou viajar, porque eu não vou levar livro físico comigo. Mas aí depois eu posso ler algum e-book durante a viagem, eu acho que vai dar certo. Então eu acho que eu vou pegar esse daqui porque eu consigo terminar ele antes de eu viajar e já consigo trazer a minha opinião final pra vocês. Até porque ele é bem curto, deixa eu ver quantas páginas ele tem. Ele tem 219 páginas, gente, facinho. Esse daqui tem 500 pra vocês verem, ó. Então vamos com O Último Rei Dragão? Eu não sei o que eu vou esperar desse livro. Vamos com essa romantasia aqui então, e depois, quando eu ler o segundo volume, eu volto pra gente conversar mais sobre os dragões da história. Então, até mais. Não era pra eu estar aqui hoje porque eu só li um capítulo, mas esse capítulo foi tão revelador que eu tive que vir aqui compartilhar com vocês o que eu descobri nesse um capítulo que eu li de O Último Rei Dragão. Nessa história, nós vamos conhecer a nossa protagonista. Ela vive numa cidadezinha cheia de minas de carvão. Quando ela era criança, o pai dela, que trabalhava nessas minas de carvão, acabou falecendo. E desde então ela se tornou a provedora da família. Ela caça animais com seu arco e flecha para sustentar a mãe e a irmãzinha dela. E sabe o que é mais engraçado, gente? O nome dela não é Katniss. Não, é outra pessoa, é Arwen, o nome da nossa protagonista. Só que essa cidadezinha onde ela vive faz parte de um reino de dragões. Tanto que o rei dela é um rei dragão. Ele consegue se transformar, ele tem poderes, etc. Só que acredita-se que a cidadezinha da Arwen é um pouco mais diluída, vamos colocar assim. E aí ela tá vivendo a vida dela tranquilamente quando aparece um dia muito especial. Aparece não, né? Chega um dia muito especial. E é como se fosse um dia do beijo, vamos colocar. É um dia em que as pessoas se beijam e elas sabem quem que elas vão casar, os jovens solteiros da cidade. Só que antes desse evento começar, ela acabou recebendo a notícia de que o rei dragão estava precisando de uma nova esposa. Só que a Arwen não leva muito em consideração essa notícia porque a cidadezinha dela é muito afastada, assim, não faria sentido o rei estar na cidade dela. Deixa isso de lado e vai pra esse evento, né? Lá eles têm uma tenda bem grande, tem meninos e meninas, eles são vendados e aí eles têm que andar por essa tenda e esbarrar em uma pessoa. Essa pessoa eles têm que dar um beijo e diz a lenda que é a pessoa que eles vão casar. A Arwen então começa essa brincadeira e ela esbarra numa pessoa, só que ela logo percebe que não é o garoto que ela gosta. Só que ela tá naquela situação e ela decide beijar aquela pessoa mesmo, né? Só que esse beijo é diferente de tudo que ela já sentiu, até porque é o primeiro beijo dela e é assim muito especial. E quando ela tira a venda pra saber quem é esse homem, né, esse garoto que ela beijou, o homem não está mais lá, ele some, ele foge, basicamente. Então, o que esse primeiro capítulo me diz, né? Que eu vou ver muitos elementos conhecidos dessa história, até porque quando eu comecei a ler, eu achei que eu tava lendo Jogos Vorazes, mas não era Jogos Vorazes. E depois eu comecei a perceber que talvez ele seja bem clichê. Tá tudo bem, sabe? Essas duas coisas não são sinônimos de eu não gostar da história. Eu acho que vai ser interessante, vai ser engraçado de ler. E eu sei lá, eu espero que seja um pouco mais interessante do que esse primeiro capítulo. Até porque tem bastante história, né, gente? Mas a parte da Katniss e o fato de que a gente já cria essa teoria que esse homem que ela beijou foi o Rei Dragão, meio que deixa a história interessante e ao mesmo tempo me deixa apreensiva. Foi isso que eu senti no primeiro capítulo de O Último Rei Dragão. Vamos ler o resto. Hoje a iluminação vai ficar um pouquinho ruim, porque tá super nublado, tá chovendo nesse momento, só que eu tive um erro de cálculo tão grande nessa jornada que eu precisei vir aqui comentar com vocês sobre. Pra vocês entenderem a nossa linha do tempo, eu finalizei o Priorado da Laranjeira volume 1 ontem, e ontem mesmo eu trouxe a minha opinião final pra vocês. Ontem à noite eu comecei a ler O Último Rei Dragão, li um capítulo. Hoje de manhã eu fiz aquela atualização que vocês assistiram há alguns minutos, e agora, à tarde, depois de algumas horas, eu trago a minha opinião final sobre O Último Rei Dragão, porque eu não consegui parar de ler esse livro e eu já finalizei. Quando eu comentei com vocês sobre o primeiro capítulo que eu tinha lido, eu falei muitos elementos da sinopse, né, dessa história, só que faltaram algumas coisas pra meio que complementar essa sinopse pra vocês. No primeiro capítulo, então, a gente vai conhecer a Arwen, apesar dela ser idêntica à Katniss, ela não é a Katniss, tá? Ela vive nessa cidadezinha, tá todo mundo feliz, até que ela descobre que o rei está buscando uma esposa. No caso, nesse reino onde ela mora, eles têm um rei que é meio
meio humano, meio dragão. Muitas pessoas desse reino são parte dragônicas, vamos colocar assim entre aspas. Então elas têm poderes, não é incomum que as pessoas tenham poderes, só que o rei deles é o mais poderoso de todos, ele é o homem mais poderoso do reino, tanto que ele é rei. Só que ele precisa gerar um herdeiro por conta de estabilidade política, estabilidade de outras coisas ali que eu não posso falar porque é spoiler. Só que para ele ter esse herdeiro, ele precisa de uma esposa específica que aguente a energia dele, entendeu? Assim, não pode ser qualquer mulher. E a esposa que ele tinha acabou de falecer porque ela não aguentou ter um filho dele. Aí a gente entra naquela coisa que a Arwen nem ligou que isso ia acontecer porque ela achou que ninguém da cidade dela ia ser escolhida. Até que vocês sabem o que acontece, né, gente? Ela é escolhida. Então ela vai pra capital e ela começa a fazer parte dessa escolha de esposa. Ela pode ser a futura rainha desse lugar, enfim. Muitas outras coisas acontecem, tá? Mas é basicamente essa história. E esse livro é uma romantasia pura e simples. Não tem nada de novo aqui, não tem nada de muito extraordinário. Esse livro é caso você queira pegar um dia da sua vida, ou 2 dias no máximo, porque essa história é muito curta, pra você ler um livro de romance que tenha elementos mágicos e que vai te fazer sentir todas aquelas coisas que livros de romance nos fazem sentir. A Arwen é aquela garota que irrita um pouco porque ela entra naquele estereótipo de eu sou diferente das outras. Eu não gosto mais desse tipo de estereótipo. Eu já li muitos livros em que a mulher é assim, e eu acho que você ser feminina, você ter essa feminilidade, você exalar essa confiança de você ser uma mulher que não é uma guerreira, ainda assim é muito válido, apesar da gente não ver muito esse tipo de protagonista em livros de fantasia. Então, quando a Arwen chega sendo uma caçadora, sendo uma lutadora, eu já vi que ela ia entrar nesse clichê de eu não sou igual às outras garotas. E tem até uma cena que o próprio rei fala isso pra ela. Ah, eu me sinto muito à vontade com você porque você não é que nem as outras garotas, você não usa maquiagem e você come direito. A escrita do livro também deixa muito a desejar, é uma escrita muito básica, como se fosse o primeiro livro da autora, assim. Mas, ainda assim, gente, foi um livro que me entreteve de tal forma que eu tive que vir aqui comentar com vocês já o que é que eu achei, porque eu gostei tanto dessa história que eu não consegui parar de ler, entendeu? É aquele tipo de livro que não vai te oferecer nada de extraordinário, nada de novo, mas ainda assim vai te deixar muito entretido e conectado e fisgado pela história. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência, mas eu amo pegar um livro e não conseguir parar de ler. Esse livro tem intriga política, porque ele está em guerra com outro reino, ele tem romance, ele tem drama. Apesar de que eu não gostei muito do plot do drama, eu acho que foi meio fraco e foi um assunto que eu não gosto, mas no final deu tudo certo e era exatamente isso que eu estava esperando desse livro. Eu não consigo falar pra vocês mais nada que não seja essa opinião de 2 minutos sobre esse livro, porque recomendo para um certo tipo de público, porque esse livro vai te oferecer coisas e emoções e romance, e ele é muito divertido. Só que assim, se você quer algo complexo como O Priorado da Laranjeira, então calma, você tá indo em outro tipo de livro, tá? Mas eu recomendo sim esse livro pra vocês, e como eu prometi pra vocês lá na apresentação, eu fui pesquisar mais sobre a série desse livro. Eu entrei na Amazon e acabei descobrindo que esses livros são publicados de forma independente pela autora no Kindle. Então ela publica na Amazon, eles todos em inglês estão disponíveis no Kindle Unlimited, então caso você leia em inglês, você tem a chance de ler esses livros por lá. E a série é composta de 4 livros. Nesse livro aqui, a gente já sabe por que é que a série é composta de 4 livros, porque existem 4 reis diferentes, e todos eles são amigos, então cada livro dessa série vai contar sobre um rei e um casal diferente. Esse daqui é um rei dragão. O segundo livro chama The Broken Elf King, é sobre um rei élfico. O terceiro livro é The Ruthless Fae King, então é um rei feérico. E o quarto livro chama The Forbidden Wolf King, é um rei lobisomem. Então, vocês percebem que essa série acabou caindo no meu colo porque eu tava procurando um livro de dragão, mas ao mesmo tempo eu vou ter livro pra todos os vídeos que eu vou fazer, porque, gente, tem um rei feérico, um rei élfico e um rei lobisomem. Eu posso colocar esses livros em 3 vídeos diferentes sobre esses 3 seres diferentes. Então eu fiquei muito feliz, né, de ter descoberto essa série, apesar desse livro ser conhecido no TikTok, eu não conhecia. E aqui tá falando que é uma série de 4 e todos os 4 já estão publicados. Então eu creio que a Faro vai publicar eles logo mais. Esse aqui foi publicado em maio de 2024, faz praticamente 2 meses, então eu creio que o próximo só vai vir ano que vem, mas eu tô muito animada e eu com certeza vou continuar a ler essa série, porque apesar dela ser totalmente farofônica, eu acho que ainda é muito legal de você ter um livro desse tipo pra você ler entre leituras pesadas, sabe? Se você gosta de romance, se você gosta de elementos mágicos. E uma coisa que faltou eu falar também é que esse livro não é
um livro muito hot, assim. Tem uma cena íntima do casal e ela não tem muitos detalhes. Então, se você não gosta muito de ler cenas picantes, essa história é pra você, pelo menos esse primeiro volume. Não sei como são os outros. Pouco detalhado. Eu tô meio acostumada com outros tipos de narrativa, então eu posso dizer pra vocês que essa daqui dá pra passar batido assim na cena. Não acrescenta em nada se você não quiser ler, e se você ler também, não vai te oferecer muitos detalhes. E é isso, gente. Essa é a minha opinião de O Último Rei Dragão. Me diverti horrores com essa história, apesar de não ter amado, tá? Porque eu tive problema com a protagonista, tive problema com a escrita, enfim. Mas ainda assim foi muito divertido de ler e eu quero continuar a série. Espero que eles cheguem logo aqui no Brasil. Eu até poderia ler no Kindle Unlimited, mas já que eu já comprei o primeiro volume, eu quero comprar os outros pra fazer a coleção, né? Até porque eu preciso me organizar pra fazer os próximos vídeos, né? Aí eu já vou colocar assim certinho nos próximos vídeos dos seres míticos e fantásticos, etc. Enfim, hoje é dia 30. Tenho bastante tempo ainda, né? Então, eu acho que eu vou pegar o Priorado da Laranjeira volume 2 pra já ir adiantando essa história, porque eu sei que eu não vou conseguir ler esse livro antes da minha viagem, mas pelo menos eu consigo adiantar um pouquinho ele, sei lá, talvez chegar até a metade, se eu tiver muito envolvida na história, talvez até a parte 3. Eu acho que eu vou com o Priorado da Laranjeira volume 2, mas não hoje. Hoje eu vou dar um tempo, porque foram muitas leituras uma em cima da outra, eu não esperava ler um livro inteiro hoje, mas é isso, gente, estamos progredindo com o nosso vlog de dragões, e eu estou amando gravar. Cheguei na terceira parte e está dando tudo errado. Tudo, gente, tá dando tudo errado. Que tristeza. Oi, gente, voltei para esse vlog. Eu cheguei de viagem no sábado, hoje é segunda-feira, e acabou que eu estendi as minhas férias para esse fim de semana. Não li nada deste vlog, tá? Eu li outra coisa, mas enfim. E eu até comecei uma nova leitura durante a minha viagem, que foi, assim, patética com relação a leituras, gente, eu juro. Teve um dia à noite que eu tinha um tempo a mais para fazer coisas, tipo ler, e eu comecei a ler o livro e li 2 capítulos. E foi isso, durante 11 dias eu li 2 capítulos. Agora que estou de volta, decidi que, na verdade, não seria bom eu começar outro livro agora, já que eu ainda tô na metade do segundo volume de O Priorado. Eu vou retomar a minha leitura de O Priorado, vou falar a minha opinião final pra vocês, e depois eu volto pra esse livro que eu comecei na viagem, que foi Serafina. Eu acho que ele vai ser muito divertido, só que ele é um pouquinho grande, eu não tinha reparado nisso. Não tem problema, porque eu tô animada pra continuar o nosso vlog de dragões. Eu ainda tô nesse clima. Espero que vocês estejam no clima. Aliás, pra vocês vai fazer diferença, né, gente? Porque faz 2 segundos que eu saí daqui. Vamos voltar para a minha leitura de volume 2, ou a segunda metade de O Priorado da Laranjeira. Temos em mãos um dos melhores livros de 2024. Quem diria que O Priorado da Laranjeira entraria nessa lista? Sério, eu tô muito feliz porque foi um livro incrível. Vim aqui tentar falar pra vocês a minha opinião final, porque eu sinto que vai ser muito difícil falar sobre esse livro, mas eu preciso, porque vocês precisam ler esse livro. Quando eu comecei a minha opinião sobre O Priorado da Laranjeira, né, que no caso foi a primeira parte da história, eu comecei falando que a história era dividida entre leste e oeste, e que no caso eu tinha me conectado mais com a história do oeste, que era a Eade. Eu comecei falando da Tané, porque a Tané era a minha segunda personagem principal favorita, ela ficou abaixo da Eade no primeiro livro, e eu vou
vou começar essa opinião falando também da Tané, porque a Tané ocupou o primeiro lugar de personagem favorita desse segundo volume. Ela se transformou, gente, e eu acho que isso foi proposital. Até porque esse livro não era pra estar dividido em dois, né? Tanto que ele é um volume só lá fora. Então faz sentido a história ser do jeito que foi. E a Eade ser a minha favorita da primeira metade e a Tané ser a minha favorita da segunda metade. Na primeira metade a gente acompanha muito mais a história da Eade, né? Com a Rainha Sabran, a gente acompanha um pouco sobre o Priorado da Laranjeira, a gente entende como é a corte do Oeste, a gente entende as dificuldades que elas estão passando, porque grande parte da história vem da história da Sabran. Eu falei pra vocês isso, que a Sabran, ela achava que na verdade ela era a chave para manter o Inominado dormindo, porque ela foi ensinada dessa forma desde que a primeira rainha de Inis foi concebida como rainha. Eles acreditam que na verdade quem segura o Inominado, né, quem impede, né, essa ameaça de vir à tona são as rainhas que vão nascendo. Então a Sabran tem em mente que ela precisa ter uma herdeira para manter o Inominado dormindo. Só que a gente também entende que na verdade a história não é bem assim e que isso foi uma coisa que falaram para ela, mas que não exatamente é a realidade, não exatamente é a verdade. Então a gente acompanha muito essa parte do Oeste no primeiro volume, por isso que a Eade é minha favorita. Ela continua tão incrível quanto o primeiro volume. No caso, na segunda metade, ela continua maravilhosa, ela continua uma ótima guerreira, só que ela acaba ficando em segundo plano, porque uma das coisas que eu reclamei, né, quando eu falei da Tané no primeiro volume, foi que a Tané tinha tido algumas cenas ali, justamente por conta das atitudes dela no primeiro volume, na primeira parte da história, depois dá tudo errado com ela, eu comento isso também, só que ela acabou ficando meio que em segundo plano, porque a autora foca mais no Oeste. Só que nesse caso, né, nesse segundo volume, a gente se volta mais pro leste, tanto que alguns personagens do oeste acabam entrando na narrativa do leste porque eles vão pra lá. Então a Tané brilha nesse livro, gente. Ela começou como uma personagem, toma algumas decisões questionáveis, tanto que o primeiro capítulo do livro é da Tané, só que nesse segundo a gente vê a verdadeira Tané e por que é que ela está na história. Então a Tané acaba ocupando o primeiro lugar de personagem favorita se a gente for comparar entre Tané e Eade. Nesse livro a gente vê mais da história dela, a gente entende o papel dela na história, porque até esse momento a gente não entendia por que a Tané estava aqui. A gente vê muito mais da relação dela com a dragoa dela, que foi uma das coisas que eu reclamei. Não reclamei, né, gente? Eu chamei a atenção para o fato de que eu não tinha visto tanto da relação das duas. Mas nesse caso nós temos, apesar delas passarem por muitas dificuldades, eu acho a relação delas lindíssima, lindíssima. Tem algumas cenas que a dragoa dela fala que, na verdade, elas são irmãs de almas e é assim que elas têm que se sentir para terem essa relação de ginete e dragão. É muito lindo ver isso e eu acho que a história acrescentou, assim, 1 milhão de vezes mais nessa questão de dragão, que foi o que eu deixei pra falar pra vocês nesse segundo volume. Então, assim, Tané, Eade, Sabran, as outras personagens femininas, todas foram incríveis, incluindo as personagens femininas más. Tem algumas vilãs nessa história, elas foram tão incríveis quanto. O núcleo feminino de O Priorado da Laranjeira, 10 de 10, amei, maravilhoso. Contando um pouco sobre os dragões, né, que é o foco desse vlog, foi exatamente o que eu tava esperando que ia ser, o fato de que os dragões do oeste são diferentes do leste. E eu acho que isso é muito, muito pertinente pro nosso mundo de hoje, principalmente pras mitologias que a gente tem no mundo de hoje. Porque quando a gente pensa em dragões do ocidente, nós temos dragões que soltam fogo. Quando a gente pensa em dragões, a gente pensa naquele dragão que é quente, que solta fogo, que vive lá na montanha, que gosta de ouro. Quando eu penso em dragão, por exemplo, é a capa desse livro aqui, que é o próximo que eu vou ler. Não o próximo, mas enfim, ele vai estar nesse vlog também. Diferente dos dragões do Oriente, que eu falei pra vocês, tem muitos dragões em histórias que eu li do Oriente, né, da mitologia japonesa, chinesa, coreana, que trazem os dragões como seres aquáticos. Então, na verdade, eles são seres de água, de leveza. Eles estão muito ligados com as tempestades, com a neve, com a chuva, e é exatamente essa diferença que a gente vê aqui. Porque sim, gente, existe uma ameaça nesse livro que é o Inominado. Apesar dele ser não exatamente o foco principal da história, é ele quem vai costurando essa história pra ela fazer sentido. A gente só vê essa ameaça sendo concretizada bem no final do livro, foi mais ou menos na quarta parte, quando a gente vê o Inominado e os seus fiéis ali realmente vindo como essa ameaça concreta. E a gente vê a diferença dos dois dragões, porque as duas espécies acabam lutando entre si, e a gente vê claramente a diferença entre os dois tipos de dragões, e cada dragão dessa história,
porque a Tané tem alguns amigos que aparecem na história como personagens secundários, tem um poder diferente, vou colocar entre aspas. Por exemplo, a dragoa da Tané, ela é a dragoa das neves profundas. Então, quando ela ativa o seu poder, ela na verdade traz essa neve, sabe? Ela traz esse vento gelado com ela. Então a gente vê muito essa diferença. Esses livros com relação a dragões foi incrível. Apesar da gente não ter tanto os dragões do oeste, porque em grande parte da história eles são uma ameaça que tá assim vindo a se concretizar, a gente tem bastante sobre os dragões do leste. Eles são considerados deuses pra eles. Então eles têm essa sociedade assim muito intrínseca, sabe, entre humanos e dragões. Com relação a isso, esses livros foram magníficos. Eu tô muito feliz de ter colocado eles nesse vlog. Se você quer um bom livro de alta fantasia com um núcleo feminino maravilhoso, que tenha dragões, que tenha amizade, que tenha romance, que tenha aventura, O Priorado da Laranjeira é pra você. Eu achei incrível, eu achei a mitologia dele incrível. E tem uma nota aqui da autora logo no início que ela não exatamente se inspirou numa cultura específica, ela acabou misturando várias coisas que ela viu dentro de uma história só. E eu acho que fica muito clara a diferença entre o Ocidente e o Oriente, mas eu amei, gente. Eu acho que é um livro que não tem um defeito, assim. Eu não consigo falar pra vocês um defeito, algo que eu não tenha gostado na história. Apesar de que o primeiro livro foi um pouco mais lento de ler, tem muitas explicações no início, a gente tá tentando acostumar com as personagens, mas depois o resto da história é muito fácil de ler. O segundo livro eu li assim, eu juro, eu demorei pra ler por conta da minha viagem que ficou no meio dele, mas se eu não tivesse tido essa viagem, eu teria lido esse livro muito rápido, porque ele é muito gostoso. Você não se cansa de ler essa história em nenhum momento. Os capítulos são alternados, a gente vai acompanhando essas personagens. Agora, depois que eu li a história inteira, eu posso dizer pra vocês que é muito equilibrado entre oeste e leste. Eu amei o final, pode ser um pouco corrido pra algumas pessoas, mas eu particularmente amei o resultado. Eu amei como as personagens foram retratadas. O fato de que existe uma ameaça, né, o fato de que o Inominado está vindo e ele vai despertar, é na verdade um plot que costura o principal foco da história, que são as personagens. Por isso que eu acho que o final pode ser corrido pra algumas pessoas. No fundo, gente, eu sinto que esse livro é desenvolvimento de personagem. Ele não é plot, sabe? Ele não é complexidade, ele não é narrativa. Ele é personagem. É a vida dessas personagens que vai se transformando e vai se entrelaçando até que todas elas estão no mesmo lugar, na mesma hora, no lugar certo, na hora certa. O Priorado da Laranjeira, volume 1, volume 2, ou A Maga e a Rainha, se tornaram livros favoritos de 2024. Um dos melhores livros que eu li, com certeza, porque eu tô considerando eles como uma história só. Então, eu super recomendo pra vocês, caso vocês queiram uma ótima fantasia de dragões. E eu tô muito aliviada porque mesmo depois de 11 dias sem ler, eu ainda estou no clima de ler livros de dragões, o que eu acho ótimo. Então, vamos para o próximo livro. Trago uma não tão boa notícia para vocês que estão me acompanhando neste vlog, porque vou tirar um livro da lista que eu tinha feito para a gente ler aqui. Por conta de dois motivos, eu não vou ler Serafina, a Garota com o Coração de Dragão, neste vídeo aqui. Eu vou guardar esse livro para o próximo vídeo de dragão que eu conseguir fazer em algum momento da minha vida. Acontece, gente, que eu estou gravando esse vídeo e editando esse vídeo ao mesmo tempo, para não ficar muito pesado para mim depois. E nesse momento, agora, vocês perceberam que a gente tá com bastante tempo, né? E eu tinha programado mais alguns livros para ler. Eu ainda vou ler, tá? Se tudo der certo, a gente tá quase que na metade do vídeo. Então a minha solução foi tirar um livro dessa lista para o vídeo não ficar tão absurdamente longo desse jeito. Para minha escolha, foi fácil porque algo acabou de acontecer e foi tão engraçado que eu vou compartilhar com vocês. Assim, foi surpreendente. Serafina, a Garota com Coração de Dragão foi lançado pela editora Jangada aqui no Brasil. É uma duologia, ó, como vocês podem ver, essas são as edições originais em inglês, e os dois livros já foram lançados aqui no Brasil. Os livros em inglês estão muito caros, ó, o Kindle R$57 pra vocês verem. Esse daqui não tá nem disponível em capa comum, ele também tá R$55 o e-book. E esse daqui eu peguei porque ele tava no Kindle Unlimited, só que eu tinha comentado com vocês que era uma possibilidade de eu ler o segundo se eu tivesse gostado do primeiro. Acontece que o segundo não está no Kindle Unlimited, e ele está R$ 41,90. E os dois livros não têm a versão nova para vender na Amazon, eles só vendem através de sebo, como se fosse terceirizado. Então, quando eu tava procurando uma forma de conseguir ler o segundo volume também, porque eu vou começar uma nova série, nada mais justo do que ler o segundo volume, eu decidi entrar no site da editora Jangada para confirmar o preço, porque vai que na editora tava disponível, né, para eu comprar direto com eles novo. Aí eu entrei aqui no site da editora Jangada, que é do grupo editorial Pensamento, e aí eu me deparo com essa promoção aqui, ó. O segundo
segundo volume tá R$ 9,90. O primeiro não compensa. Só que eu já tenho ele, porque ele tá no Kindle Unlimited. Então eu só precisava desse aqui mesmo. Decidi comprar, porque R$ 9,90 mais o frete, que era R$ 10, ele saía mais barato do que a versão no sebo. E ele vem novinho, porque o sebo, todos eles estavam com algum problema lá na Amazon, assim. Amarelado, rasurado, enfim. E de bônus, gente, o que é muito engraçado, eu ganhei 2 ingressos pra Bienal. Parabéns, o seu pedido não só garantiu uma leitura incrível, como também um par de ingressos para a Bienal do Livro. Gente, que absurdo de engraçado, assim, eu não sei por que isso aconteceu, eu nem sabia que estava acontecendo essa promoção. Por esses motivos todos, eu não vou ler Serafina. Como eu comprei hoje o livro, e eu não sei quando que ele vai ser enviado, porque ele vai ser enviado direto da editora por Sedex, então nada mais justo do que eu tirar Serafina dessa lista e guardar esse livro e o segundo livro pra eu ler no próximo vídeo de dragões que eu consegui fazer. Pensando nisso, peço desculpas, tá? Se você estava animado pra ver a minha opinião de Serafina. É um livro não tão conhecido, mas talvez você quisesse ver a minha opinião sobre, então me desculpa. Mas eu vou pegar agora então Burn, que é do Patrick Ness, e vou deixar Fourth Wing como o último livro desse vlog, porque eu tô me preparando psicologicamente pra ele. Vamos com Burn, então, pra gente continuar o vlog de dragões. Eu ainda tô tentando me acostumar com essa nova configuração de filmagem, gente, mas então, eu iniciei a minha leitura de Burn e eu vim contar pra vocês o que é que fala essa história. Nesse livro a gente vai conhecer alguns personagens, mas os principais são a Sarah e o pai dela. Os dois moram numa fazenda em Washington em 1957. A mãe dela acabou falecendo faz pouco tempo, então são só os dois nessa fazenda, e eles decidem que eles vão plantar um pouco mais pra ver se eles conseguem manter a fazenda, porque eles estão com muitas dívidas. Só que como a área é muito grande, eles precisam de ajuda especializada para fazer essa plantação acontecer. Então o pai da Sarah decide contratar um dragão, porque nesse mundo onde a Sarah vive, existem humanos e dragões. E os dragões estão nesse mundo já faz alguns séculos, só que eles se afastaram dos humanos, porque os humanos não gostam dos dragões e vice-versa. Então os dragões são criaturas que vivem em sociedades particulares, eles não se envolvem em nenhum assunto humano, só que alguns desses dragões oferecem os seus serviços de fogo para os humanos, inclusive o dragão que o pai da Sarah contrata. Só que no primeiro capítulo, quando a gente conhece toda essa história e a gente vê o encontro deles acontecendo, porque eles precisam fazer o contrato de trabalho, a gente percebe que o dragão da Sarah é um pouco diferente dos outros. Isso porque a Sarah tá morando ali em Washington e é mais próximo do Canadá, então os dragões mais comuns são da cor vermelha, só que esse dragão que o pai dela contrata é azul. Isso quer dizer que ele vem da Rússia. Os outros personagens que a gente vai acompanhar nessa história, não sei exatamente qual o papel deles aqui, só que tem um garoto que tem uma religião que endeusa os dragões e ele tem uma missão que a gente ainda não sabe qual é, e também 2 agentes do FBI que estão perseguindo alguém que eles não sabem quem é também, só que essa pessoa vem cometendo crimes já faz um tempo, então a gente entende que todas essas histórias vão se conectar em algum momento. O que eu consegui reparar nesse livro é que ele é muito politicamente ativo, eu acho que eu posso dizer, porque a Sarah, ela é filha de um pai branco e uma mulher negra em 1957. Fora que o melhor amigo da Sarah é um garoto japonês. A questão ali dos Estados Unidos com o Japão, né, Hiroshima e Nagasaki, também Pearl Harbor. Então os dois têm esse relacionamento de nós fomos excluídos pela sociedade, então por isso somos melhores amigos, só que também mostra um pouco da vivência deles dentro dessa época, dentro de Washington, que era para ser um dos estados mais evoluídos com relação a esse assunto. A gente também tem bastante o assunto sobre a guerra dos Estados Unidos contra a União Soviética, o fato de que agora todo mundo acredita que todo mundo é espião, inclusive o fato de que o dragão que o pai da Sarah contrata é russo. Então isso também vai complicar a história. Pelo que eu vi, é uma história de fantasia muito consciente e eu acho que isso é típico do autor, não tenho certeza, mas acho que sim, e eu acho que eu vou gostar. Eu não sei se eu vou amar esse livro, mas eu creio que ele vai me dar o entretenimento que eu tô precisando, e claro,
claro, espero gostar pra falar pra vocês mais uma indicação de livros com dragões. Posso adiantar que o dragão que a Sarah tá conversando ali, ele é muito interessante. Então, essa é a sinopse e a minha opinião do comecinho da história. Eu li 68 páginas. É isso, depois eu volto pra comentar a minha opinião final com vocês. Finalizei a minha leitura de Burn e vim comentar com vocês o que é que eu achei desse livro, porque as minhas expectativas estavam todas erradas, gente. Eu achei que o livro era uma coisa e na verdade ele era outra completamente diferente. Eu queria muito ter amado esse livro porque ele é um dos que mais parece ser de dragão dentro desse vlog, mas infelizmente eu não amei. Eu tive uma certa dificuldade com ele. Eu me diverti sim, gostei da história, mas ele não chegou no ponto de eu amar ou virar favorito, etc. E eu recomendo esse livro com cautela pra vocês, porque eu acho que os meus problemas podem ser os problemas de vocês também. Lá na apresentação, né, eu achei que ele fosse engraçado, comentei isso com vocês no último comentário que eu fiz aqui falando da sinopse. Na verdade, ele não é engraçado, não só ele não é engraçado, como ele também é bem político, coisa que eu não tava esperando. E no meio da história, ele é dividido em duas partes, e na parte 2, ele transforma a história completamente, e de uma fantasia, ele passa também a ser uma ficção científica. Eu considero uma ficção científica, porque não quero dar spoiler pra vocês, mas ele mexe um pouco com essa coisa de existem vários universos e cada universo vai de uma forma diferente. As mesmas coisas que tem nesse universo tem no outro, só que dependendo da escolha que você toma, você cria um novo universo. Não sei se vocês já viram essa teoria. Só que ele ainda assim é um realismo mágico, eu acho. É um mundo que a gente conhece, só que o elemento mágico que tem nessa história são os dragões e a magia dos dragões, que a gente vai entender um pouquinho mais pro final porque é que isso existe. Eu achava que ele era engraçado por conta da sinopse. E quando eu vim comentar com vocês, falei que a Sarah era uma menina mestiça, o pai dela é branco e a mãe dela era negra. E o casamento entre brancos e negros não era aceito pela sociedade. Ele era legal, mas não era aceito. E também o melhor amigo da Sarah, o Jason, ele é um garoto japonês. Nós temos Pearl Harbor, nós temos Hiroshima e Nagasaki, também os campos de concentração dentro dos Estados Unidos, em que os japoneses foram presos. Então a gente tem dois pesos políticos só nos personagens. Não só isso, como plano de fundo da história, que eu também comentei. Eu tô me repetindo muito, né? Mas é pra eu não perder o fio da meada aqui, gente. O plano de fundo da história é justamente a guerra dos Estados Unidos contra a União Soviética. Então nós temos essa corrida pra soltar satélites, essa corrida pra chegar na Lua. Isso tudo se mistura com o realismo mágico, principalmente o fato do dragão da Sarah, né? Do dragão que eles contrataram ser um dragão russo. Nós temos também uma vilã na história em que as motivações dela são políticas, e ele mistura muito essa realidade política com essa coisa mágica, e isso faz com que o livro não seja tão fluido. Eu não senti que a história foi tão rápida de ler, e eu demorei um pouco pra me envolver com as personagens. Eu sinto que esse é um daqueles livros que você tem que insistir um pouco na história, sabe? Pra você começar a gostar. Você não vai gostar desde o início, pelo menos não foi o que eu senti. Eu particularmente gostei mais da segunda metade do que da primeira metade, só que quando eu fui ver resenhas lá no Storygraph, teve pessoas que são o contrário do que eu achei, elas gostaram mais da primeira metade, não gostaram muito da segunda, porque a segunda realmente transforma e a história fica mais doida ainda do que a gente tava pensando. Mas eu gostei das personagens, eu gostei do plot. Não é um plot super forte, mas ainda assim foi interessante de ler. E ele tem uma coisa meio ficção científica, assim, não só dessa coisa de universos, mas existe uma profecia e as coisas vão se conectando de uma forma muito inteligente. Se tem uma coisa que eu aprendi com Burn é que o autor sabe escrever histórias, ele é um autor muito inteligente, ele sabe conectar as pontas soltas. Eu não senti que ficou nenhuma ponta solta no final, tudo foi conectado de uma forma bem legal, mas ainda assim eu tenho as minhas dúvidas com relação ao tema, não quero falar assim porque parece que meio insensível, mas a temática que ele colocou nas personagens, porque pelo que eu vi aqui por essa foto, que tá aqui no final, o Patrick Ness,
não está em nenhuma das minorias que ele escreveu. Nós não temos só uma personagem negra, como também temos um personagem japonês e também um personagem queer. Não tenho certeza com relação à parte queer, mas pela foto dá pra ver que ele não é nenhum homem negro, nenhum homem japonês. Então eu fico com o pé atrás com autores brancos que escrevem sobre minorias. Não sei, gente, é uma coisa que eu vim construindo, sabe, de muitos livros, e eu prefiro ler sobre minorias de autores que vêm dessas minorias, que tenha uma vivência pra gente entender a vivência dele. Nesse caso, eu creio que foi mais uma pesquisa do autor, então eu não sei exatamente como me sentir com relação a isso, mas como eu falei, foi um livro divertido, foi um livro que eu demorei um pouco pra ler porque eu não me conectei tanto assim com a história, mas ainda assim eu acho que foi uma ótima experiência de dragão. Não vou falar que os dragões são a parte principal da história, porque existe muito mais coisa envolvida, mas os dragões que aparecem aqui são muito interessantes. Nós temos essa diferença entre os dragões canadenses e os dragões russos, e a gente vai entender por que é que isso acontece, a gente entende de onde vêm esses dragões, como funciona a magia deles, e essa parte foi bem interessante. O nosso dragão principal, o Casimir, ele é um dragão russo, azul, e ele diz que na verdade eles são acadêmicos, então ele tem uma personalidade diferente dos dragões vermelhos. A nossa vilã acaba sendo uma dragoa vermelha, que é um pouco mais selvagem, eu diria, ela é um pouco mais feroz assim, ela não é tão acadêmica que nem o Casimir. E eu gostei da parte dos dragões, eu acho que no geral foi um livro sólido. Essa é a palavra que eu vou usar pra descrever Burn. E agora com esse livro, vocês sabem, só falta mais um livro desse vlog pra gente ler. Eu já li O Último Rei Dragão, gente, nesse vlog, eu tô até olhando pra ele aqui. Se eu gostei de O Último Rei Dragão, assim, no geral, eu creio que eu vou gostar de Fourth Wing. Talvez eu sinta alguma diferença aí com a escrita e tal, mas peguei inglês justamente pra isso, eu não quero ler esse livro traduzido. Eu confio na tradução brasileira, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, mas tem alguns livros que eu prefiro ler na linguagem original. Esse é um desses casos. Vamos então agora partir pra minha leitura de Fourth Wing, o último livro desse vlog. Eu espero finalizar com chave de ouro. Voltei porque ontem à tarde eu comecei a minha leitura de A Quarta Asa. Ontem à noite eu consegui chegar em 16% do livro, é mais ou menos 6 capítulos, e vim comentar as minhas primeiríssimas impressões dessa história. Se você não conhece A Quarta Asa, o que eu acho difícil, esse livro vai contar sobre a Violet, ela é a nossa protagonista. Ela tem 20 anos e vive nesse lugar, nesse território, que tem dragões como parte ativa da sociedade. Esse território onde ela vive tá em guerra com outro território já faz muitos anos, e eles não têm um olhar de futuro para essa guerra. Eles não sabem quando ou se essa guerra vai acabar. Então essa sociedade é dividida em diferentes áreas de serviço. Você pode ser um curandeiro, você pode ser um escriba, né, uma pessoa que documenta as coisas. Você pode ser da área militar, incluindo um montador de dragões. Eu não sei como estão os termos em português, porque eu tô lendo em inglês, mas eles chamam de riders, então vamos considerar montadores. A Violet é a mais nova de 3 irmãos e a mãe dela tem uma posição muito alta na hierarquia militar. Ela é como se fosse uma general, assim. E o mais velho dos irmãos seguiu a mesma carreira que a mãe. A do meio também seguiu a mesma carreira que a mãe. Eles são todos montadores de dragões. E a Violet sempre se preparou para seguir a carreira do pai dela, que é essa parte mais acadêmica, para ser uma escrivã, vamos dizer. Só que por circunstâncias lá, o pai dela acaba falecendo e agora ela tem que acatar todas as decisões da mãe dela. E a mãe dela decide que a Violet tem que entrar nessa escola para se tornar uma cavaleira também. Ela não pode ficar de fora. Nos primeiros capítulos ela consegue passar pela primeira
primeira prova, e quando ela chega nessa escola, ela percebe que, na verdade, ela tem vários inimigos lá dentro. Primeiro, porque a mãe dela é muito importante, então ela tem que sempre se provar pros outros. Segundo, porque existiu uma certa rebelião ali naquele território, e a mãe dela foi responsável por acabar com essa rebelião e tirar essas pessoas do poder, até mesmo... Então, os filhos dessas pessoas estão sendo punidos, eles foram mandados pra essa escola também. O que eu acho muito estúpido, né, gente? Porque agora, todas essas pessoas que eram consideradas traidores estão sendo punidas, só que ao mesmo tempo elas são muito boas no que elas fazem. Uma dessas pessoas é o Xaden, ele é o interesse romântico da nossa protagonista, muito claramente. Ele é filho de um dos traidores desse lugar, só que ele também é um dos melhores alunos dessa escola, um dos melhores, sei lá, cavaleiros de dragões que nós temos. Por isso que eu falei que é meio estúpido, mas enfim. E assim, gente, eu acredito que representatividade importa. Você ler um livro sobre a sua pessoa, sobre os seus atributos físicos, etc., é muito importante. E eu digo isso como uma garota alta que quase nunca é representada. Quando eu acho uma protagonista assim, eu fico muito feliz. O que não é o caso, porque a Violet, logo no primeiro capítulo, se descreve como a garota pequenininha, magra, frágil, ela usa essa palavra, frágil, ela literalmente usa essa palavra, delicada, que não tem músculos, que só tem curvas, então ela não tá preparada pra entrar nessa escola. E isso é falado a todos os momentos nos primeiros capítulos, o fato de que ela não deveria estar ali. E ela acredita nisso. Ela entende que ela não deveria estar ali mesmo, porque ela foi treinada pra fazer outra coisa. O que também não faz muito sentido, porque a autora quer fazer essa jornada da heroína, essa jornada do herói que todo mundo conhece, que é uma pessoa completamente ordinária no sentido de ser simples e de não ter esse papel grandioso, que de repente é colocada nesse caminho de grandiosidade até alcançar o sucesso. Então é mais uma jornada da heroína. Essa descrição física que aconteceu no primeiro capítulo me deixou com um belo ranço da Violet, o que é problemático, porque a Violet é a nossa protagonista, e eu vou ter que acompanhar a jornada dela até o final do livro, não só isso, como temos outros livros, entendeu? E eu já não gostei dela, até porque a irmã mais velha dela, do meio, ela é descrita como uma mulher guerreira, tanto que ela já é uma cavaleira de dragões, ela é descrita como alta, forte, ela tem cabelos curtos, enquanto a Violet tem cabelos longos, e ela é basicamente chamada de a secundária que não tem atributos femininos, enquanto a Violet é a coitadinha toda feminina que não deveria estar ali. Isso pra mim pegou muito mal e é uma coisa pessoal minha, isso já vem acontecendo com muitos livros. Como eu falei, representatividade importa, só que existe um limite porque eu posso aguentar. E eu já li tantos livros em que a protagonista é pequenininha, delicada, sem ofensa às meninas pequenas delicadas, mas cansa, sabe? E ver os meus atributos físicos sendo descritos como não feminino e é sempre a melhor amiga da protagonista, ou no caso a irmã da protagonista, cansa. Não só isso, como logo nos primeiros capítulos, talvez no 3 ou 4, ela conhece o Xaden e ela claramente já tem uma coisa ali por ele, é um insta-love, um dos mais rápidos que eu já vi. Existe essa coisa de haters to lovers, só que é muito claro que isso não vai durar, até porque quando ela vê ele, ela sabe que ele é um dos maiores inimigos dela, que ele odeia a mãe dela e que ele odeia ela assim meio que por associação. Só que o primeiro pensamento dela é: esse homem é maravilhoso, o mais lindo que eu já vi, meu Deus, que gato. Então, eu acho que esse livro tem tudo pra não me agradar, o que é muito engraçado porque eu tava com expectativas pra ele. Talvez esse seja o problema. Eu realmente achei que eu fosse gostar muito dessa história, que eu já fosse ficar fisgada logo no início, o que não tá acontecendo, mas eu vou insistir e eu quero saber o que é que eu vou achar. Até porque, gente, eu tenho certeza absoluta que essa garota, que é pequenininha, minúscula, delicada, vai pegar o maior dragão ou o melhor dragão. Se eu estiver errada, eu volto aqui pra me retratar publicamente, tá? Porque essa é a minha teoria. É sempre assim. Então, eu tô meio chateada com essa leitura já no início, mas, enfim, eu espero que eu consiga relevar esses problemas e que eu consiga aproveitar um pouco mais a história. Tem bastante história ainda, gente, 16% não é nada. Essas são as minhas primeiríssimas impressões de Fourth Wing. Vamos continuar a minha leitura e eu vou atualizando vocês, claro.
Vou falar baixo porque tá todo mundo dormindo aqui em casa já, mas eu estou em 97% de Fort Wing. E todos os vídeos que eu vi sobre esse livro são que o último capítulo, assim, o último parágrafo são, sei lá, uma reviravolta gigantesca. As pessoas ficam chocadas. Então eu vou me gravar lendo o finalzinho desse livro, porque eu quero saber o que acontece. Antes de fazer isso, a minha teoria é que uma pessoa que deveria estar morta está viva. Então vamos nessa. E é isso, né, gente? Depois eu trago minha opinião pra vocês. Eu vou ter que ser brutalmente honesta com a minha opinião de Fort Wing, porque se eu não fizer isso, eu não vou me sentir bem depois. Já estou avisando porque eu sei que tem muitas pessoas que amam esse livro e infelizmente eu não amei Fort Wing. Na verdade, eu achei que foi um livro bem mediano. Tiveram muitos pontos negativos, alguns pontos positivos e no geral essa é a minha opinião final. O meu maior problema com esse livro foi a protagonista. Eu tive aquele caso com ela desde o início que eu comentei com vocês e desde então eu tive muita dificuldade em acompanhar a Violet, porque nada do que ela faz é certo. Nada do que ela faz acrescenta na história e eu basicamente odeio a protagonista. Eu sei que é uma palavra muito forte, só que assim, nada do que ela fez, nenhuma ação, nenhuma atitude que ela tomou, eu gostei. Então acho que no fim é isso. Quando a gente pensa em Jornada do Herói, que foi o que eu comentei com vocês, ela funciona da mesma maneira sempre. Nós temos uma pessoa ordinária, uma pessoa que não tem nada de grandioso, uma pessoa comum, que de repente entra nesse caminho para o sucesso, entra nesse caminho para descobrir coisas novas, pra descobrir que é um guerreiro, pra descobrir que é um herdeiro, que tem magia. Do nada se torna muito importante que apenas ela vai conseguir salvar todo mundo. E eu acho que a Violet tem sim uma jornada da heroína. Não vou falar que não, e se falarem que não, é mentira, porque ela tem sim. Ela é uma garota que tem todas as chances contra ela, por conta do físico dela, por conta do fato de que ela estudou pra ser outra coisa, que não uma cavaleira de dragões. Só que ela vai rebatendo todos esses obstáculos, né, tudo de ruim que falam dela, até que ela entra nessa jornada da heroína, porque sim, ela consegue um ótimo dragão, e no final, não vou comentar o que acontece porque é spoiler, mas ela é uma peça-chave para que o livro termine de uma forma específica. Então a Violet, ela tem essa jornada da heroína, só que o problema é que nada do que ela faz condiz com uma jornada da heroína. Então eu não entendi exatamente o que é que a autora quis fazer com essa jornada que, na verdade, não tem pé nem cabeça. Ela começa como uma garota que não sabe nada. Durante o tempo que ela tá na escola, ela melhora sim, ela treina, ela aprende algumas outras coisas. Só que no final, quando é necessário que ela use essas habilidades que ela aprendeu, ela não consegue fazer absolutamente nada. E eu fiquei muito frustrada. Foi logo antes de eu começar a gravar pra vocês o último take, porque nada do que ela fazia dava certo. E isso é assim o livro inteiro. Ou seja, se você quer que eu acompanhe uma protagonista durante um livro inteiro como Fort Wing, ela precisa ter alguma coisa,
ela precisa ter alguma habilidade, ela precisa ter alguma coisa que me prenda nela. E não foi isso que aconteceu. Pelo menos quando, ali na metade da história, ela tem um elemento diferente, que eu também não posso comentar porque é spoiler, eu gostaria muito que a autora fizesse ela ser boa pelo menos nisso, porque nada do que ela faz ela é boa. Então, pra que eu tô acompanhando essa menina, sabe? É esse meu pensamento, gente, quando eu leio livro de fantasia. É engraçado porque eu sou daquelas pessoas que defende assim, existem dois tipos de personagem que eu acho que são muito válidas na fantasia. Personagens femininas, tá? Nós temos a personagem que é guerreira, que sabe o que tá fazendo, aquela que comanda exércitos e, ok, maravilhoso acompanhar essa personagem. E nós temos essa outra personagem que é a princesa que precisa ser salva, que não sabe fazer nada e que ela admite que ela não sabe fazer nada porque ela não foi treinada pra isso. E também é muito válido. Só que a Violet acaba no meio disso, ela quer ser uma guerreira, ela quer ser uma pessoa que combate, que luta, ao mesmo tempo ela não sabe fazer nada e ela admite que ela não sabe, só que ela também não trabalha pra fazer o melhor, sabe? Não sei, achei que ficou uma protagonista muito esquisita e eu não gostei basicamente de nada dela. Quando a gente fala em relacionamento, né, partindo aí pro próximo ponto negativo que eu encontrei nesse livro, eu acho que o relacionamento dela com o Xaden até faz sentido, só que existe um ponto da história, logo ali da metade pro final, que as coisas começam a mudar, assim, existe um equilíbrio meio estranho no livro. A Violet, ela tá muito mais investida do que o Xaden, e depois na outra metade o Xaden começa a ficar muito mais investido do que ela, principalmente no final. Só que quando chega no final, eu não tô mais acreditando que é um relacionamento de verdade, sabe? E isso pra mim é muito importante. Como uma consumidora de livros de romance, eu espero que a autora me convença de que o romance dos protagonistas é verdadeiro. E isso não acontece nesse livro. Eu acho que eles não têm muita química, apesar deles terem cenas picantes, esse livro tem cenas picantes, e aliás são cenas bem descritivas, eu acho que ainda assim o relacionamento deles se baseia nisso. E eu não acho que um relacionamento que se baseia em contato físico é um bom relacionamento pra mim. Então eu não fui muito convencida. Aí chega no final, ele começa a falar um monte de coisa romântica e eu fico, mas de onde tá saindo isso, sabe? Nada do que você fez até agora mostrou que era assim. Então essa parte do relacionamento, vou até dar um crédito pra autora, eu acho que ela vai mudar no segundo livro, porque as coisas de novo foram diferenciadas, foram mudadas, então eu acho que ela vai mudar no segundo livro. Com relação ao plot, eu acho que é até um plot sólido, mas não é um plot original. Eu já vi essa história em 1 milhão de outros livros de fantasia. Existe uma guerra, essas pessoas estão de um lado da guerra, mas nem tudo é o que parece. Eu já vi isso em outros livros e eu não achei que foi original, mas foi legal, acho que foi coeso. Tem muitos pontos que poderiam ter sido aprofundados, mas eu acho que a autora criou um mundo complexo. Tem muito nome de cidade, tem muitos nomes assim de outros territórios. Ela cria um plot que faz sentido com as reviravoltas. Eu acho que existe uma boa história pro segundo livro. Ela construiu um começo de história que vai funcionar bem depois com uma continuação. Essa parte do plot ficou meio ok, assim. E pra mim, a grande parte positiva desse livro, que eu mais gostei de Fort Wing, foram os dragões. Gente, isso eu dou crédito pra autora, porque a personalidade deles é incrível. O dragão da Violet, ele é muito engraçado. Eu acho que se fala Tarn. Ele tem uma personalidade, gente, que é bizarra. Ele é muito sábio e ele é um dos dragões que lidera os outros. Só que ele tem umas pegadas, assim, ele tem umas falas sarcásticas com a Violet. É tudo pra mim. E nós temos os outros dragões, né, dos personagens secundários. Dá pra perceber que essa coisa sarcástica é uma característica dos dragões mesmo. Nós temos a dragoa do Xaden, nós temos uma outra peça que eu também não posso falar, mas é um dragão muito legal de acompanhar. Então eu acho que essa parte dos dragões foi muito legal. O jeito que eles se portam, o modo como eles lidam com os seres humanos, eu acho que tá muito coeso com as outras histórias que eu li nesse vlog. E eu já vou puxar um pouquinho das outras pra gente fechar esse vlog e fazer um paralelo com todos os livros, porque todos os livros que eu li nesse vlog, fora o Último Rei Dragão, que é diferente, todos eles têm o mesmo tipo de dragão. E eu acho que a gente tem em mente que os dragões, se existissem, teriam essa personalidade específica, que é, eles são muito superiores aos seres humanos, eles sabem que eles são muito superiores aos seres humanos, eles sabem que os seres humanos são insignificantes e burros, mas ainda assim, eles têm essa relação paternal, maternal com o ser humano, que faz a gente amar essas criaturas, pelo menos eu. E eles têm essa coisa de sarcasmo, porque eles são tão sábios e a gente acaba não tendo essa sabedoria deles, que pra eles é tudo muito óbvio. Então quando a gente faz algumas perguntas, eles ficam, é sério que você tá me perguntando isso? E eu amo esse tipo de personalidade, gente. Pra mim,
Os dragões de todos os livros foram 10 de 10. O Priorado da Laranjeira, eles foram incríveis, apesar de que eles não estão tão inseridos na história quanto em Fort Wing. Vou dar esse crédito pra autora também. Em Burn, o Casimir é muito legal. E claro, Fort Wing, os dragões são incríveis. Eu gostei muito da participação deles, até porque eles têm falas dentro da história, eles conversam, assim como em O Priorado da Laranjeira. Eles conversam com os seus cavaleiros, então a gente consegue ter essa personalidade em primeira mão, assim. Pra mim, os dragões foram o ponto alto de Fort Wing. E não só isso, como também os personagens secundários. Eu gostei muito dos outros alunos que fazem parte desse grupo específico de alunos que vai carregar a história. Nós temos os amigos da Violet e também os amigos do Xaden. E juntos eles formam essa família meio esquisita que funciona. Então eu gostei muito dos personagens secundários e dos dragões. O meu maior problema com Fort Wing foram os principais e o plot, que eu não achei tão original. Mas, com relação ao final, existem alguns indicativos durante a história de que isso vai acontecer. E eu juro, gente, eu juro que eu não sabia que isso ia acontecer. Era uma teoria mesmo que eu vinha construindo desde da metade ali da história. Obviamente, não achei uma super reviravolta, mas eu fiquei curiosa com o segundo livro. Eu acho que em algum momento da minha vida eu vou querer pegar o segundo volume, que já foi publicado aqui no Brasil também. Aliás, tá bem caro. Então, eu tenho uma curiosidade com o segundo volume, sim, não vou mentir. Mas eu tenho que estar com esse espírito, assim, muito aberto, sabe? Pra ler Fort Wing 2, porque eu sei que eu vou enfrentar coisas que eu tive problema no primeiro livro, acho que não vai mudar muito, assim. Essa é a minha opinião de Fort Wing, também já dei uma chamada aí com os dragões dos outros livros, e no geral, eu gostei muito mesmo de gravar esse vlog, eu adorei gravar sobre essa criatura específica, eu sou apaixonada por dragões, eu quero muito fazer outro vlog com outros livros que eu já separei. Os dragões nunca me decepcionam, gente, nunca. Mesmo que o dragão seja um vilão, eu nunca fico decepcionada, porque eles têm essa personalidade incrível que bate muito com o meu humor, assim. O humor deles bate muito com o meu humor e eu simplesmente amo. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vídeo. Comenta aí algum livro de dragão que você me recomenda, porque eu quero sim fazer outro vídeo e já tô pegando outros títulos pra gente continuar essa série. Agradeço muito vocês terem ficado comigo mais de 1 hora, porque eu já sei que esse vlog saiu do controle, mas eu me diverti muito e espero que vocês tenham se divertido também. Se você não é inscrito aqui do canal, aproveita pra se inscrever, porque eu estou sempre postando vídeo e, é claro, temos outras criaturas na lista pra gente fazer vlog de leitura também. E agora eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e a gente se vê depois. Tchau!